que as pessoas bem-sucedidas têm em comum? Bom, a primeira coisa que é bom a gente sempre rememorar, sempre observar, é que o sucesso, uma pessoa bem-sucedida, ela pode ser bem-sucedida em várias escalas ou em uma escala. Depende tudo do que para ela é bem-sucedida. Uma mãe, por exemplo, é uma mulher que se dedica à família, ou ser bem-sucedida para ela é ser amada, ver os filhos bem formados, trazer sempre uma boa alimentação para a família, nutritiva e saudável, que os filhos sejam pessoas do bem, enfim. A escala de sucesso, ela muda de pessoa para pessoa. Então, uma pessoa bem-sucedida nem sempre é uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Isso a gente vai falar mais tarde. Mas por que eu estou introduzindo isso agora? Porque quando você fala de pessoa bem-sucedida, você tem que saber enxergar o que é o bem-sucedido. Pode ser financeiro, pode ser não. E eu aprendi que vai depender muito do que para a pessoa é sucesso. No entanto, alguns pontos elas têm em comum, independente da escala. Apesar de eu mapear pessoas de sucesso, eu aprendi que algumas coisas eu deveria considerar. Primeiro, quando eu comecei mapeando as pessoas de sucesso, para mim sucesso era só financeiro. Então eu comecei grandes empresários, grandes CEOs, e eu comecei a mapear como elas agiam, como elas se comportavam. Só que eu percebi inicialmente que a maioria estava numa realidade que eu não estava. Elas eram pessoas estrangeiras, pessoas que vinham de berço, já que tinham todo o suporte do que seria o bem-sucedido. E aí eu comecei a focar meus estudos no Brasil, aonde eu me encontrava e o que eram as pessoas bem-sucedidas para mim naquela época. E eu comecei a ver que a grande maioria dessas pessoas tinham alguma coisa em comum. O que elas tinham? Elas tinham um lugar de partida. A maioria tinha família, a maioria das vezes tinham estudado em boas escolas, tinha uma grade de amigos ali que de certa forma impulsionavam, porque tinha um meio que impulsionava o sucesso financeiro. E aí eu comecei a estudar dentro das escalas de felicidade, inclusive tem vários estudos a respeito disso sobre o contexto de felicidade, e aí eu comecei a perceber que essa escala de sucesso ela variava e que nem sempre era voltado só ao financeiro. Na verdade, o financeiro ele vai ser um complemento da sua escala de sucesso, do que seria o sucesso. Ele é um resultado final e as pessoas que têm sucesso de verdade usam essa parte financeira para não só se beneficiar, mas também beneficiar as pessoas, fazer algo para a sociedade, fazer algo mais. Não é uma coisa individual, apesar do sucesso ser individual, essa parte financeira ela vem como uma questão de agregamento, não é o foco final e não é o objetivo. As pessoas de sucesso de verdade, elas trazem a parte financeira, elas trazem o sucesso financeiro para fazer algo mais, um resultado, um meio de você ter uma melhor qualidade de vida, um meio de você proporcionar uma melhor qualidade de vida, e isso a gente vai ver agora. E o que essas pessoas têm em comum? O que a gente vai ver? A gente vai ver justamente essa questão de pessoas bem-sucedidas nessa escala. Nessa escala qual? A escala da vida. O que pessoas bem-sucedidas têm em comum? E pessoas no Brasil, pessoas que estão em diferentes categorias, que possuem diferentes berços, diferentes meios sociais. O que essas pessoas têm em comum? Primeiro, essas pessoas são otimistas. Toda pessoa bem-sucedida é otimista. Eu nunca vi, os estudos também não apontam, pessoas bem-sucedidas que andam, por exemplo, com a cabeça curvada, que andam tristes, ou pessoas que andam reclamando da vida o tempo todo. Geralmente, as pessoas bem-sucedidas são pessoas otimistas, são pessoas contentes, são pessoas que aprendem com os erros, embora possam ter momentos que sofram, porque, obviamente, todo mundo sofre, todo mundo tem um momento de tristeza, todo mundo se decepciona, todo mundo tem aquela hora que não dá.
Mas as pessoas bem-sucedidas, elas costumam usar esses momentos para dar uma guinada, para ver, olha, aonde eu errei? Nem tudo está perdido, ou isso foi bom porque eu paguei para aprender, independente do que possa acontecer. E a pessoa bem-sucedida sempre vai ter um ponto de vista positivo da vida, sempre vai ter uma questão de fé interior, aquela reverberação que faz com que ela acredite que tudo vai melhorar. Por quê? Porque ela é otimista de natureza. Outra coisa, todas as pessoas bem-sucedidas trabalham muito no seu objetivo. Se seu objetivo é financeiro, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar. Essa história que muitos cursos colocam, trabalhe pouco e fique rico, no mundo que a gente está, no Brasil que a gente está, se você não fizer a coisa certa, é muito complicado você conseguir. A coisa certa, o que é? É você trabalhar. Você se trabalha, você tem esforço e você consegue alcançar seu objetivo. E na verdade, tudo na vida é assim. Porque quando a gente tem um objetivo de ser bem-sucedido, você não consegue de uma hora para outra. Eu sempre falo da questão da dieta, porque para mim a dieta é um grande exemplo aí de tudo que a gente tem que fazer na vida. Digamos que seu objetivo é estar saudável, ter um corpo que para você é ideal, para as mulheres, eu não quero ter a barriga daquele jeito, enfim. O que você tem que fazer? É um processo de crescimento. Tem que fazer dieta e é todo dia. Você tem que fazer exercício e é quase todo dia, se não todo dia. Enfim, existe uma questão de um trabalho, um tempo que você vai gastar se dedicando ao seu objetivo. E é justamente isso. A pessoa de sucesso, ela trabalha muito. Ela trabalha o quê? Ela trabalha em torno do objetivo dela. Ninguém consegue ficar magro do dia para a noite, ficar com corpão do dia para a noite ou ficar saudável do dia para a noite. Não tem como. Beber todo dia, comer fast food, tomar refrigerante ao invés de água e amanhã ficar saudável porque decidiu ficar saudável ou ganhou na Mega Sena da saúde. Não tem como acontecer isso. Então, pessoas bem-sucedidas são pessoas que trabalham muito de verdade para alcançar os seus objetivos. Trabalham conhecendo, trabalham se dedicando, investem realmente tempo, porque ser bem-sucedido para ela naquele ponto ou em todos os pontos é bem importante. E na sequência, as pessoas bem-sucedidas possuem foco e determinação. Elas não ficam pulando de galho em galho. Por exemplo, eu vou ser bem-sucedida no meu casamento. A pessoa não fica pulando. Esse não deu certo, troca a casa de novo, troca a casa de novo. Não tem como, você tem um casamento. Eu vou ser bem-sucedida no meu negócio. Hoje eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, depois eu faço isso. Você pode agregar, mas o seu negócio existe um tempo de maturação, existe um tempo de investimento de marketing, existe um tempo de formação de equipe, existe um tempo para acontecer. Eu vou ser bem-sucedido com investimentos. Ok, você tem que ter esse tempo de aprendizagem, esse tempo de conseguir estruturar ali os seus investimentos. Ou seja, todas as pessoas bem-sucedidas possuem um foco e determinação que vão além da expectativa das pessoas normais. Isso significa que a grande maioria das pessoas costumam criticar quem quer ser bem-sucedido ou quem está no caminho de ser bem-sucedido ou até mesmo quem já é, porque as pessoas bem-sucedidas possuem um foco e uma determinação tão grande que em algumas vezes elas ficam chatas perante o círculo social delas, porque ela só sabe falar daquilo. É claro que com o tempo ela vai aprendendo, vai modificando os assuntos e até vai escolhendo aonde quer estar. Porém, ser bem-sucedido é ter foco e determinação. Todas as pessoas que eu conheci, independente do objetivo do ser bem-sucedido, tinham esse quê? Esse fator da determinação e do foco. Agora você corta, deixa eu descansar um pouquinho do Luna. Outra questão é que todas as pessoas bem-sucedidas acreditam em algo superior, possuem fé. Por quê? Porque elas entendem que sozinha elas não conseguem fazer nada. Muito pelo contrário,
sozinho a gente é só uma pequena gota, é uma pessoinha ali, um átomo no meio de uma multidão de átomos. Então todas as pessoas que eu conheci que eram bem-sucedidas e que são ainda bem-sucedidas, elas possuem fé, porque entendem que sozinhas elas não vão conseguir e elas precisam de algo superior além delas, além desse mundo. Porque nesse mundo existem pessoas que ajudam, existem terapeutas, coaches, psicólogos, só que ainda não é essa coisa além delas, porque elas possuem foco, possuem determinação, elas estão trabalhando. E também, sabe o que acontece? Elas estão constantemente criando estratégias. Que estratégias são essas? Estratégias para melhorar, estratégia de conhecimento, para performar mais, para ser mais saudável, para o seu negócio ir aprendendo caminhos novos. Agora com essa questão digital, estão aprendendo a incorporar o seu negócio na questão digital, se o negócio digital não for o próprio negócio. Então as pessoas bem-sucedidas, elas possuem essa determinação e essa ânsia pela melhora constante, pela maior facilidade de atingir seus objetivos, por estratégias que possam ser principais ou possam ser criadas com esse objetivo de facilitar, de encaminhar, de direcionar aquele foco, aquele objetivo dela. E isso faz com que elas aprendam, elas tentem aprender a melhorar constantemente. Então elas nunca param. Pessoas bem-sucedidas estão sempre inclinadas a aprender algo novo. Elas nunca se acham donas da razão. Podem se achar em alguns pontos, isso a gente reconhece. Porém, na grande maioria das coisas novas, elas estão tentando aprender mais para melhorar, para performar e para continuarem sendo bem-sucedidas. Tá ok? Isso foi o que eu mapeei e eu espero ter ajudado vocês e continuar ajudando. Um grande abraço e até a próxima!